essa separação que até a gente faz. Não porque a pessoa lê o quadrinho e foi ler livro, como se fosse mais importante. Eu não acho que é importante. Porque quando... Eu vou te dar, eu como exemplo, eu colecionava gibi. Eu com meu dinheirinho, eu ia na banca de jornal e comprava vários gibis, todo mês. Quando eu fiz 18 anos, eu comecei a ter vergonha de ir na banca de jornal comprar gibi. Falei, puta, parei minha coleção. Vou ter que parar minha coleção porque eu tenho vergonha de ir na banca de jornal comprar gibi. Quando eu fiz uns 40, por aí, eu já tinha mandado toda a vergonha pro espaço. Corri para comprar todos os que eu queria, que eu não tinha completado. E leio os gibi até hoje. E graças aos gibis, eu leio outras graphic novels que são muito boas. Que falam, que são uma forma de linguagem muito importante. Então, é literatura. Com esse livro aqui, o MMMMM, Mônica, Menino Maluquinho na Montanha Mágica, eu tive a oportunidade de fazer uma homenagem ao livro. Aqui na capa, nós temos 5 livros, só nessa capa. Tá lá, tá vendo direitinho? Já foi. Já foi? Então, beleza. A gente tem 5 livros aqui, mas eu vou mostrar de novo. Nós temos o Flicts, do Ziraldo, que é esse arco-íris. Nós temos os livros do Menino Maluquinho, nós temos os livros da Mônica, a Montanha Mágica, do Thomas Mann, e a Montanha Encantada, da Maria José Dupré. Só na capa eu tenho 5 livros. Ao longo do livro, eu tenho um monte de livros escondidos aqui dentro, que eu acho que é uma brincadeira e um desafio para o leitor. Porque quando eu bolei de levar os personagens para lá, eu falei, como que pode ser um encontro da Mônica e do Menino Maluquinho pela primeira vez? O que é mágico o suficiente para juntar crianças? Brincar. Então eu vim primeiro para editar os livros, para fazer produto. Eu falei, mas eu queria editar quadrinhos nacionais. Eu falei, mas... Aí quando o Maurício faz 50 anos de carreira, e eu sempre falei, Maurício, é legal, porque quando saiu o Mônica 30 anos, teve o Maurício 30 anos, você sempre faz auto-homenagem. São almanaques da Turma da Mônica, da história do Maurício. Aí eu falei pra ele, e se a gente chamasse o mercado pra te homenagear? Chamasse 50 autores do Brasil inteiro. Então foi uma ideia sua. Foi minha. Aí eu falou, 50 autores pra fazer versões dos teus personagens, do traço deles. É nessa hora que ele fala assim, você vai cuidar bem dos meus filhos? Eu falo, vou. Ele falou assim, ninguém vai matar a Mônica, mas, apesar que teve autor que tentou, né? Fazer. Teve autor que tentou fazer Mônica erótica. Eu falei, não vai rolar. Não vai. Que a galera também já. Ai, gente, vocês também, né? Tem uns caras que não. Zero noção. Zero. Você quer uma curiosidade maluca? O Manuel falou. Quando a gente lançou, todo mundo viu Turma da Mônica Laços, o filme, né? E ele nasceu de um livro de uma Graphic MSP, que é Turma da Mônica Laços, do Vitor Cafage e da Luca Fage. Sim. E no final das Graphics MSP, eu sempre coloco uma mini biografia dos autores. Por questão de espaço, não entrou, mas vai entrar no integral. A Luca Fage tem uma carta que ela manda para a Turma da Mônica. E ela recebe a resposta falando, olha, continue desenhando, que você tem talento, não sei o que. E ela tem a carta guardada até hoje. Então, finalmente, quando a gente lançar o integral da Turma da Mônica, do Vitor Cafage e da Luca Fage, vai aparecer essa carta. E aí, depois de sei lá quantos anos ela faz Turma da Mônica Laço. Nossa, gente, assim, pra gente estar aqui dentro, só de você entrar na empresa, você já fica, caramba, onde eu tô, sabe? Bem-vindos ao Monicast, o podcast com histórias, curiosidades, babados e livros também, pra falar sobre os 60 anos dela, a Mônica. Pois é, gente, eu sou o Edu. E eu sou o Felipe. Nós somos o canal Diva Depressão. Estava aqui fazendo uma leitura, afinal, no Monicast de hoje, a gente vai falar sobre livros da Turma da Mônica, tá? E também vamos conversar com personagens da vida real, que foram fundamentais e ainda são fundamentais para o legado de Mônica e sua turma. Vamos nessa, Fih, no episódio de hoje? Presta atenção! Não tava prestando atenção no que você falou. Bora começar, gente. Tá valendo, desculpa. E nesse terceiro episódio, vamos receber aqui um velho de casa já, ó. Sidney Guzman, editor da Maurício de Souza Produções. Já cheguei sendo chamado de velho. Que momento, hein? Falar de um funcionário antigo. Chamar de velho. Eu sou um dos menos antigos, tenho só 16 para 17 anos. Mas é bastante já é bastante tempo. E também Manuel Filho, escritor, ator e cantor também, né? Maurício cantou aqui pra gente. Não sei se você sabe que ele também canta. Sei sim. Ópera? Também ópera? Não, ópera não. Não, um pouco menos.
Vai dar uma palhinha aí, mano? E depois a gente vê isso, vai. Acho Vamos falar de importante, livro. acho importante. Sidney e Manuel, sejam muito bem-vindos ao MoniCast. Pra gente é um prazer tê-los aqui. Falamos brevemente aqui sobre a carreira de vocês, mas eu acho que pra galera de casa se familiarizar melhor, bora se apresentar. Vamos lá, então eu começo. Eu sou jornalista, escrevo sobre quadrinhos desde 1990 na grande imprensa. Eu comecei como um crítico de quadrinhos, e aí acabei indo para editoras e enveredei para o mercado editorial. E em 2006 eu lanço um livro chamado Maurício Quadrinho a Quadrinho, que deve estar aqui, ó, tá ali, ó, tá ali, ó. Maurício Quadrinho a Quadrinho, depois o take mostra aí. E aí eu lancei esse livro para a editora Globo, e numa sessão de autógrafo, eu ia fazer uma sessão de autógrafo com o Maurício, e algum puxa-saco meu perguntou assim, Maurício, como foi trabalhar com o Sidney? Você tá louco, né? É o contrário, né? Aí o Maurício fez assim, foi muito legal, o Sidney é um pesquisador muito sério, e nós vamos fazer um monte de coisa juntos. Eu olhei pra cara, vamos? Porque você não me contou isso, né? Aí você já mandou o currículo. Aí eu falei, como assim? Ele falou, não, eu falei, eu vou criar uma área pra você criar produto pra mim. Eu falei, então Deus existe mesmo, né? E mora no bairro do Limoeiro. E aí, desde o final de 2006, eu tô aqui, editando todos os livros da MSP. Legal. E toda a linha de quadrinhos especiais que são os gráficos da MSP, projetos especiais. Então você cuida desse selo aqui dentro. Sim, a Graphic MSP é meu fiote. Ele criou pra você, então. Ele fala, eu sempre falo, porque o Maurício tem eu brinco que na linguagem nerd, ele tem a visão além do alcance. Sim. Porque ele podia perfeitamente ele já era o dono do mercado infantil, ele é o dono do mercado infantil juvenil, contra o mercado jovem, aí chega um cara aqui e fala, vamos fazer um produto para o jovem adulto? Ele podia falar não. Sim. Aí ele falou, não, vamos, você vai trazer o leitor adulto de volta para cá. E efetivamente é o que está acontecendo há 10 anos, com a Selo Graphic MSP. E aí eu sempre falo, ele tem, quando ele deu essa corda para mim, ele falou, ele faz uma pergunta, você vai cuidar bem dos meus filhos? Eu falei que eu cuidaria como se fossem meus, que ia ser um bom tio. E tô sendo, acho. Legal. E vem cuidando desde então, né? E, Manuel, eu sei que você canta, que você atua, que você escreve, mas qual que é a sua relação com o universo do Maurício de Souza? Então vamos lá, vou voltar para minha infância. Tá. Né? Eu nasci em São Bernardo do Campo, né? Eu moro em São Bernardo do Campo, e lá A existe. gente é do ABC também, né? E lá existe um parque que se chama Cidade da Criança. Tá. Que nos anos 70, 80 foi muito famoso, muito famoso. Sim. E eu tive uma oportunidade na minha infância de poder ir lá brincar de vez em quando, porque a gente ganhava um selinho para brincar em alguns brinquedos. Tá. E naquele momento, o Maurício de Souza teve a primeira experiência com ele de criar os bonecos, os bonecos grandes para andar no parque. Então havia o desfile da Turma da Mônica. Legal. A gente chamava de cabeção. Não, né? Era mais ou menos o tamanho dessa mesa, a cabeça. Não, um pouquinho menor, era assim, ó. Era bem grande mesmo. E aí, eu fui uma dessas crianças que se encantava com a Mônica ali, né? Também tinha o diarinho, que era publicado pelo Diário do Grande ABC, que eu adorava ler. Tinha as tirinhas, aquelas tirinhas. E eu corria também, como as outras crianças, bater na cabeça dos coitados dos atores, a gente batia no cabeção e saía correndo. Depois eu escrevi um livro que eu contei a história da Cidade da Criança inteirinha, que é um livro que eu tenho muito orgulho. E com 8 anos de idade, eu mandei uma cartinha para o Maurício de Souza. E meu nome saiu no gibi. Olha. Né? Então tenho até hoje lá, o Cebolinha 54. O Cebolinha é Manuel Filho, 8 anos de idade, e meu endereço. Que legal. Graças a isso, eu comecei a receber cartinhas do Brasil inteiro, que eu guardei muitas delas até hoje, os postais, tudo. E eu acho isso muito interessante, que mostra um pouco da evolução do país. Sim. Porque quando eu era criança, era seguro colocar o endereço de uma criança. Aham. Ou a gente não tinha tanta notícia da violência, né? Mas era seguro colocar o endereço de uma criança, e eu recebi cartinhas, e isso foi muito importante. Era como se fosse um clube, então. As crianças iam trocando cartas ali. Isso que você falou é muito legal. Sabe por quê? A gente não tem mais essa noção. Porque quando o carteiro chegava na porta da minha casa, era uma alegria imensa. Porque eu sabia que ia chegar muita carta, mas eu não sabia de onde que era. Então eu falava com gente de Belém do Pará. Isso, pensa 76, 77, quando eu era criança. Então vinha cartas com postais, com perfume, com um monte de coisa. Era muito legal, né? E isso foi muito importante para estimular a minha imaginação e a minha vontade de querer conhecer coisas, conhecer lugares. Né? Então foi uma oportunidade muito grande que eu tive. O que eu acho importante ressaltar, e o que eu gosto sempre de falar, é que eu sou filho de biblioteca pública. Né? Eu acho que a biblioteca pública é um centro que precisa sempre ser lembrado e valorizado. Ela não é um lugar de livros antigos, não é um lugar chato, é um lugar
que pode ser um centro cultural muito potente de todas as cidades. Se não fosse a biblioteca pública que me permitisse ter acesso aos primeiros livros que eu li quando era criança, que eu tenho até hoje todos os livros da minha infância, eu guardei comigo, porque eles foram muito importantes, foram lidos, trelidos. E isso foi me despertando o interesse por muita coisa. E eu gosto de dizer que eu sou uma pessoa de sorte, eu sou um escritor de sorte. Eu gostava muito da Turma da Mônica, eu estou aqui hoje falando com vocês, como escritor. Eu gostava muito da série Vagalume, eu sou autor da série Vagalume. Mentira! Verdade. Qual você escreveu no Vagalume? O Ouro do Fantasma. Nossa! Saiu em 2004. Então eu sou um autor de sorte, né? Eu acho que eu faço um caminho que eu me preocupo muito com a cultura, com a arte, com a literatura, com a música, e por isso que eu fui fazendo outras coisas também. Tá. Mas eu sou escritor. Foi nos gibis que Maurício de Souza construiu o hábito da leitura. Aprendeu a ler os quadrinhos com sua mãe, que o ensinou a ler as palavras e frases dos balõezinhos. Logo depois, ele se inundou nos livros. Na adolescência, Maurício lia um livro por dia e virava madrugadas para saber o fim das histórias. Quem diria que o garoto que foi transformado pela leitura influenciaria tantas gerações a compartilhar da sua paixão? Naturalmente, Maurício não demorou a expandir dos gibis para os livros. O primeiro livro da Mônica, Jesus é Nosso Amigo, foi publicado pela primeira vez em 1973. 50 anos e 23 edições depois, é um dos livros brasileiros mais vendidos de todos os tempos. Mas é claro que, como tudo no mundo da Mônica, não para por aí. Em 1974, veio a coletânea de tiras Mônica e Cebolinha. Já em 1975, veio aí o esquenta do que viria a ser os almanaques da Mônica. Invasão dos Discos, parte da coleção Beija-Flor da Abril. Ah, essa linha do tempo dá pano pra manga, gente. Os livros da Turma da Mônica não pararam e nunca vão parar de chegar. Então, obviamente que a Turma da Mônica teve um papel muito importante Muito. nesse início seu. Eu tenho essa todos os paixão gibis da pela Mônica, leitura. desde o número 1. Caramba. Caramba. Bom, vocês estão cansados de ouvir isso, mas nós fomos crianças Claro. que Também crescemos. aí. Claro, estou cansado de ouvir. Mas é legal Crescemos lendo Turma da Mônica, né? E a gente fez uma pesquisa breve no Twitter a respeito de leitores da Turma da Mônica que começaram aliás, que se apaixonaram pela leitura através dos gibis da Turma da Mônica. E alguns dizem o seguinte, ó. Agora que eu percebi que a minha primeira leitura não foi Diário de um Banana, não foi Seleção, não foi Percy Jackson e muito menos Crepúsculo. Foi o melhor de todos, os gibis da Turma da Mônica. Tá? Vocês estão vendo os tweets aí passando na tela. Meu Deus, a Mônica tá fazendo 60 anos. Foi com a Turma da Mônica que eu e os meus filhos conhecemos o prazer pela leitura. Parabéns, Mônica. Obrigada por tudo. Tá? E pra fechar, esse aqui é bem especial. Fazer uma criança ler é um dom e o incentivo à leitura é um dos compromissos da Turma da Mônica há mais de 60 anos. Esse foi tweetado pelo próprio Maurício de Souza, né? É muito engraçado que a gente que cresceu, a gente pegou bem esse... Não o começo, porque não somos tão, né? Não temos tanta idade assim. Mas a gente foi... Mas pegamos outros começos. A gente da pegou Mônica. outros começos, né? E através dos livros, eu tive contato... Através dos gibis, eu tive contato com os livros depois, né? Eu acho que existe muito essa coisa de um levou ao outro, né? Eu acho que é óbvio que... Vocês têm essa percepção também das crianças que tiveram contato com os gibis, que a leitura é mais breve ali no gibi, né? São os balões, tem as imagens. Como que acontece essa transição, assim? A criança tem contato com o gibi, mas depois ela se interessa automaticamente pelos livros. Vocês sentem isso? Tem uma coisa que eu sempre falo pro Maurício, que o maior legado que ele vai deixar da história dele é justamente a transição que ele faz de geração para geração. E eu sou da geração, e o Manuel somos da geração que leu nos anos 70. A minha mãe achava das tiras dos anos 60 melhor que a minha. Eu achava a minha melhor que a dela. Os meus filhos são dos anos 90 e 2000, acho a deles melhor que a minha e da minha avó. Da avó deles. Então por quê? Porque o Maurício, ele diz que não tem segredo. Eu acho que tem um segredo, que ele humildemente não revela. Ele fala sempre essa frase é dele: a língua do dia e da hora. Se nos anos 70, quando nós líamos gibis, a Mônica e a Magali eram alucinadas pelo Francisco Coco, hoje elas gostam do Caio Castro. Sim. E o Maurício nunca menosprezou a criança. A criança ali falou assim: captei a referência. Eu sei de quem ele tá falando, mesmo mudando o nome lá, que ele fala Baio Bastro, sei lá, que eles mudam, sim, né? Total. Sim. Então, esse introito, essa introdução que a criança tem,
É muito natural que depois a criança passe para outras mídias e passe a ler livro, não sei o quê. Quadrinho é literatura. Eu acho que a gente não precisa... Eu acho que a literatura é a arte mais generosa que existe. Por quê? Ela não exige de você umidade para você começar a ler ou escrever, né? Você está sempre pronto para começar. Quando você fala que tem vários começos na literatura, isso é muito interessante, porque é verdade. Se você pegar um gibi dos anos 70 e você lê aquele gibi, é onde você começou. Você começou a ler um gibi dos anos 70. Eu fiz um outro projeto que eu entrevistei muitas pessoas para perguntar como que elas começaram a ler. E muita gente chorava quando começava a me contar que pegou do lixo um livro que foi jogado fora. É o começo daquela pessoa. Então, a literatura, ela é muito generosa. Então, quando você fala de livros de agora, não sei o que, olha, este livro aqui, esses 3, né, mostrar aqui, ó, esse e esse, tá aqui para provar, quer ver aqui? Este livrinho pertence a Manuel Messias da Silva Filho, sou eu. Gente, então, há muito tempo a conversa já existe, porque esses livros são dos anos 70, né? Essa conversa... Isso aqui era quadrinho, que virou livro, que virou animação. Os Azuis é um clássico do mundo. Sim, então, sim. Isso, Sobre racismo. Sim. Não é sobre exatamente isso. A gente pode ter uma discussão muito forte sobre racismo. Então, essa separação que até a gente faz. Não porque a pessoa lê o quadrinho e foi ler livro, como se fosse mais importante. Eu não acho que é importante. Porque quando... Eu vou te dar, eu como exemplo, eu colecionava gibi. Eu com meu dinheirinho, eu ia na banca de jornal e comprava vários gibis, todo mês. Quando eu fiz 18 anos, eu comecei a ter vergonha de ir na banca de jornal comprar gibi. Falei, putz, parei minha coleção. Vou ter que parar minha coleção porque eu tenho vergonha de ir na banca de jornal comprar gibi. Quando eu fiz uns 40, por aí, eu já tinha mandado toda a vergonha pro espaço. Corri para comprar todos os que eu queria, que eu não tinha completado, e leio os gibi até hoje. E graças aos gibis eu leio outras graphic novels que são muito boas, que falam, que são uma forma de linguagem muito importante. Então, é literatura. Eu não vejo por que se discutir. Você não vê essa divisão, não né? existe. Eu acho que a gente não precisa fazer isso. Ler o gibi foi ler livro. Não. Hoje eu tô lendo um livro, né? Amanhã eu tô lendo um gibi, tô lendo hoje, e daí? Qual é o problema? Você sabe que eu trabalho quase 2 décadas com o Maurício, eu viajo muito com ele. E sempre, quando ele vai abrir uma palestra, ele faz uma pergunta que, cara, é um momento muito emocionante. O Maurício, ele costuma receber uma energia que eu digo que é quase palpável, você quase segura a energia dele. Tanto que a hora que ele pega o microfone e fala assim, quem aqui aprendeu a ler com a Turma da Mônica? Quem aqui a gente já presenciou esse momento. E levantamos a mão também. E aí, a gente tá aqui batendo esse papo, a gente sabe que fez parte da infância de vocês, a gente sabe que fez parte dessas pessoas que estavam na plateia, mas a gente tem uma pesquisa que é comprovada, ó. Tem dados aí, que é de uma pesquisa encomendada pela própria Maurício de Souza Produções, tá? 85% dos participantes dessa pesquisa concordam que as revistas em quadrinhos, os gibis da Turma da Mônica, incentivam a leitura dos livros, até os livros de modo geral, os mais modernos. Então, eu acho que é muito legal quando a gente tem a pesquisa, né? Que foi uma pesquisa encomendada. E além de, acima da pesquisa, eu acho que é você viveu isso, né? Eu sei que eu comecei... Meu hábito de leitura veio do gibi. Embora a gente fosse ali pra escola, né? Obviamente eu vim do ensino público, né? Então não era muito incentivado a leitura ali de livros, sabe? Tipo, a gente estudava e tal. Mas aí viu o gibi, uma coisa acessível de você se comprar. Meus pais tinham condição de comprar um gibi ali. E aí você pegava aquele hábito. Porque são as questões ali, tem o desenho, aí tem o diálogo e tal. Mas você percebe que, tipo... Nossa, isso fez a diferença depois que você cresce. Caramba, isso fez muita diferença na minha vida. E é verdade. E aí você vê que para outras pessoas também fizeram. Nossa, tipo, você vai conversar com as pessoas. Nossa, eu também cresci. Ah, eu lembro dessa história e tal. Isso é muito louco, porque assim, eu sempre brinco que se existisse a máquina do tempo e eu voltasse, falo assim, você vai ser o cara que vai editar os livros do Maurício. Eu falei assim, você tá louco? Que é isso? Você imagina, eu vou fazer isso. Como assim? Cara, eu lembro que eu tinha... O Manuel vai ser o único cara aqui que vai lembrar disso. Eu tinha no meu quarto um negócio que hoje não existe mais, que era um Vacuumforme. Não lembro disso. Que era o seguinte: era um boneco, era uma imagem da Turma da Mônica, só que ela era. Ele era inflado era um plástico em relevo. E que você pendurava como se fosse um quadrinho, só que ele era em 3D. Assim. Sim. E eu tinha o da Mônica, do Horácio, tudo no meu quarto, pendurado. Foi o primeiro. Foi o contrato de licenciamento do Maurício antes do Jotalhão.
eu tinha isso, tal. Aí eu pego hoje, eu estou fazendo as publicações clássicas da Biblioteca Maurício de Souza, em que eu reproduzo as propagandas que saíam nos gibis de 70, 71. E aí eu tô lá falando, caraca, eu lembro dessa história. Eu lembro dessa história quando eu li quando eu era pequeno. Sim. Olha, eu tive esse produto aqui. Eu lembro que quando lançou o colchão da Turma da Mônica, eu queria ter um. Claro. Era o colchão da Turma da Mônica. Eu falei, cara, não tive. Não dava. Mas, isso é o mais legal. Quando eu falei pra vocês que eu viajo com o Maurício, cara, quando chega alguém na hora do autógrafo com o Maurício, pode ser a filha de 7, a mãe de 35, a avó de 60, todo mundo chora, velho. Todo mundo se emociona. Todo mundo fala, não, esquece o celular. Tira a foto, vai embora, deixa o celular comigo. Fala, ops, tá aqui, ó. É um legado que vai ficar eternamente. Sim. É muito engraçado isso que você fala, porque eu tive uma oportunidade de vivenciar isso que o Sidney fez. Eu estava num teatro com o Maurício em Fortaleza, né? E eu estava me conduzindo à entrevista com o Maurício, né? E as pessoas podiam se levantar e fazer uma pergunta e tal. E estava tudo correndo bem. Tava tudo bem. Até que uma pessoa se levantou. Então, eu queria fazer uma pergunta, mas não é uma pergunta, Maurício, só queria te dizer que eu te amo, que eu não sei o quê. Daí em diante, eu tinha que falar, por favor, é uma pergunta que você vai fazer ou é uma declaração? Porque eu queria uma pergunta. Mas aí se tornou incontrolável, teve que interromper, porque as pessoas só queriam reverenciar, agradecer. Você, Manuel, escreve também para esse público, né? Sim. Que hoje em dia, assim, né? Crianças que cresceram, são adultos, são todo mundo, mas acho que o foco principal ali são as crianças, né? A gente cresce com isso. Sim. E você escreve para crianças também. Sim. E como é que é feita para criança? Tem um diferencial você escrever para uma criança, para um adolescente? O que é diferente para um adulto? Tá, eu acho que é sempre bom falar que eu escolhi escrever para crianças e para adolescentes, porque eu tive a grande felicidade de estar num ambiente que era a biblioteca pública, onde eu fui cercado de muito carinho, muito amor, né? E as pessoas identificaram em mim, as bibliotecárias, que tinham o espaço da criança, que existe até hoje, e eles identificaram em mim uma criança que gostava de ler. Então elas me falavam, lê esse livro aqui porque é bom. Não, porque não é quadrinho. Eu não quero ler. Eu só li As Aventuras de Tintim e só lia gibi. Porque era o que tinha quadrinho. Sim. Né? Até que ela me convenceu a ler Os Segredos de Taquarapoca, do Francisco Marins. Né? Quando eu li esse livro, a minha cabeça abriu e eu li tudo dele. Até eu tive a sorte de conhecer um dia na Academia Paulista de Letras, porque ele era de lá. E aí eu mergulhei em Alice no País das Maravilhas, né? E aí a minha cabeça cresceu. Aí eu cito agora para vocês, para a gente ter uma compreensão maior, porque é muito fácil a gente ficar falando, é importante ler, é bom ler, mas por que é importante ler? Eu vou para Marina Colasanti, que eu acho que é uma das maiores escritoras do mundo, a Marina Colasanti. Tem um texto dela muito lindo, que ela começa a falar, que ela começa a tirar dela as histórias que ela conhece. Ela vai tirando os contos de fadas, ela tira as lendas, ela tira as aventuras de pirata, ela tira o romance, ela vai tirando tudo dela. O que é que sobra? Nada. Então, a grande questão é, se nós chegamos até aqui, conhecendo as histórias que a gente conhece, até onde a gente pode ir conhecendo mais histórias. Né? Então, a riqueza desse pensamento, dessa construção da Marina Colasanti me fez perceber por que é que é legal ler. Né? Porque se você fica olhando para uma parede branca, você vai ver só aquela parede branca. Agora, se você começa a sugestões de colocar, a tua imaginação vai florescendo. Sim. Então, para eu me tornar escritor, eu tive a sorte de estar mergulhado no mundo de fantasia. Eu fazia teatro na biblioteca pública, eu escutava música na biblioteca pública, eu cantava as histórias do Disquinho, da coleção Disquinho. Então, tudo isso foi florescendo, eu fui ter vontade de contar minhas histórias. Então, quando eu estou contando uma história, é porque eu visitei um lugar, ou conheci alguém, e me deu vontade de dividir com as pessoas aquilo, porque eu acho tão legal que eu quero dividir com as pessoas. Então, isso me fez querer contar as minhas histórias, né? Então, eu acho que qualquer pessoa tem o direito de contar essas histórias, de ler e escrever, né? E eu acho que é isso. A leitura é uma das melhores maneiras que a gente tem de conquistar o conhecimento. Eu acho que a gente sempre tem que buscar palavras que melhorem a compreensão, para que não seja uma obrigação, ler é chato. Não, você vai conquistar, você vai estimular a sua imaginação, né? Então é isso. E normalmente o gibi vem dessa forma, eu acho. Sim. Enquanto o livro na escola você tem que ler porque você vai ter que fazer a prova. O gibi já vem no negócio, não, vou ler pra me distrair, vou ler pra me divertir. E assim vai se inserindo, né? Eu acho que
uma coisa muito… Não sei se pra vocês, mas a questão do Maurício e da Turma da Mônica é que, diferente de você ler um quadrinho gringo… A gente sabia que era, tipo, é brasileiro, sabe? Então parecia possível, a gente se enxerga sabe? ali, né? Parecia A gente se enxerga possível. E quando você vê a Mônica, sei lá, viajando pro espaço, parece que é possível você saindo daqui assim também chegar. Não é que nem o Super-Homem, sabe? Que é de outro planeta. E é muito doido que a gente se enxerga tanto que… Óbvio que ao longo desses anos, de diferentes formas, o Maurício sempre entendeu o quanto a criança precisava ser atendida de acordo com as necessidades, né? Existe um projeto que é o Dentro da História. Sim. Que hoje você pode entrar no site, você cria o seu avatar e você faz parte da história. Que é algo que eu, quando eu era criança, eu queria muito me ver dentro de um gibi da Turma da Mônica. E isso é legal, que eu acho que você sendo o protagonista da história é um incentivo à leitura também, sabe? Claro. Às vezes a criança pode ser meio aversa, mas E não se ela só se criança enxerga também, ali… né? Não, tanto que hoje eu tenho o meu, tá? Com 34 anos aí eu tenho o meu, porque eu sempre quis. Você Lógico. realiza… E é muito legal ver que o Maurício de Souza, enfim, como pessoa, ele enxerga isso, sabe? Meu, nossa, demorou pra ter isso, vamos fazer isso acontecer. E não deixa de ser um incentivo também, você Total. ser o protagonista da história, né? Total. Acho que é um tipo de incentivo também, você pegar pra ler. Quando a gente foi lançar a coleção Dentro da História, eu sou editor da coleção, isso que vocês falaram era exatamente o mote de tudo. Porque, assim, quando o Maurício lança o primeiro quadrinho dele, ele era uma revista contra, sei lá, 5, 6 da Disney. A Disney vendia milhões. Em 10 anos o Maurício passa. Por quê? Porque a criança se identifica. Pô, peraí, isso aqui que a Mônica tá falando, eu sei o que é. Enquanto o outro eram patos que vivem numa cidade que não é a nossa cidade. Então, é sobre identificação, né? É isso, se identificavam. E quando a gente vai lançar o projeto do Dentro da História, tinha um desafio editorial no começo. É legal que, até para falar de tecnologia, né? Nos primeiros livros, eu tinha. Porque menino e menina podem fazem lá e tal, não sei. Eu tinha que usar geralmente adjetivos que não tivessem, que não mudasse o texto. Inteligente, capaz. Porque hoje não. Se eu colocar a menina, já posso colocar bonito e vai ficar já automaticamente vira, mas no começo não. Vocês fizeram tudo de uma forma mais neutra, né? Aí isso no começo. Hoje não. Você pode fazer o que quiser. Se eu colocar o nome feminino, os adjetivos, os substantivos, todos vão mudar. Sim. Mas foi um barato, porque quando lançou, cara, todo mundo saiu. Eu tô no gibi, eu tô numa história da Turma da Mônica. Eu tenho todos também. E vocês acham que faz diferença a criança se ver como protagonista das histórias? Diferente de você ver uma coisa… Você acha que faz a diferença, Manuel? Eu acho que você me perguntou, né, sobre como escrever para uma criança. Sim. Então, muitas das vezes, na maioria das vezes, eu tenho que… O personagem precisa ter a idade daquela criança com a qual eu estou falando. E como é que eu fui descobrindo isso? Porque eu tive a sorte, quando eu saí da escola, e a maioria das pessoas saem da escola, elas pensam assim, nunca mais vou voltar para a escola, acabou, vou fazer outra coisa da minha vida. Eu fui obrigado a voltar à escola, porque quando eu comecei a escrever, porque quando você se torna escritor, não te contam um monte de coisa. Você vai virar palestrante, você vai virar viajante, você vai virar um monte de coisa. Vai carregar livro. Eu fui virando, carregar livro, fui virando tudo isso. E aí eu descobri que cada vez que eu vou a uma escola, eu me renovo, eu remoço, eu fico… É impressionante. TikTok, um dia desses, eu tava lá, uma pessoa pegou e fez um post sobre a série Vagalume, né? Aí eu vi, fui lá e comentei. Oi, que bacana que vocês estão falando da série Vagalume, eu sou autor de um livro. Pronto! Mais de 500 comentários, um monte de coisa. Aí veio uma pessoa e falou pra mim, obrigado, eu estava atrás de você há muito tempo, porque o que acontece com a literatura que é importante a gente falar? As pessoas não lembram o nome do autor, não lembram o nome do livro, não lembram o nome do editor, mas lembram da história. Sim, o que fica, né? Quando eu me apresentei, ele falou, eu procurei seu livro durante anos, e aí eu achei, eu não lembrava o nome, mas eu sabia qual era a história, que legal que eu te achei aqui. Barato. Já recebi livro, esse é um depoimento muito bonito de um menino que me escreveu, né? Ele falava assim, que ele passou, ele leu um livro meu na adolescência dele, né? E hoje ele estava atravessando uma depressão muito profunda. E um dia ele foi numa feira de livro, encontrou lá o meu livro, comprou, trouxe para casa, porque ele não lembrava o nome do livro, e isso faz ele melhorar, porque ele volta para os momentos mais felizes da vida dele. Então, a literatura tem todo esse poder. Por isso que eu falo, é muito generosa. A literatura, ela só te dá. Por isso que eu acho que o livro tem que estar disponível. Eu falo da biblioteca pública, porque na biblioteca pública você pode encontrar tudo.
né? Então é isso, para escrever para criança, eu sou sempre renovado. E eu tenho leitores hoje, né? No meu caso, do Maurício tem de 60, de 90, mas eu tenho de 30 anos, de 35 anos, que me leram com 10 anos. E eu acho impressionante como marcou o livro. E aí o que acontece? O que eu acho que acontece um pouco com as pessoas é o que aconteceu comigo quando eu tinha 18 anos. A vida precisa ser chata. Eu não posso mais divertir. Agora eu tenho que ser sério. Fiz 18 anos, vou ter que trabalhar, vou ter que ter um emprego, vou ter que casar. E esquece que pode continuar sendo feliz. Sim. Né? E a literatura, e ler um gibi, me devolve os momentos mais preciosos da minha vida. E eu vou, não tenho problema nenhum com isso. Até mesmo quem não teve sua história com a leitura impactada pelos gibis, almanacs e livros, passou ileso pela Mônica. Isso porque ela é muito presente desde o ABC. Ainda em 1978, surgiu a Cartilha da Mônica, um material paradidático para ajudar na alfabetização infantil. E por aí vai, temos blogs, canais no YouTube e diversas atividades online elaboradas por professores e fãs da turminha. A Mônica não se limita à infância. Está presente em vários dos nossos vestibulares, discussões em universidades. Todo mundo, em algum momento, aprende com a dona da Rua do Limoeiro. O papel da Mônica no ensino é tão forte quanto ela. Em 2007, ela se tornou embaixadora da Unicef no Brasil, por espalhar seus valores de amizade, diversidade, justiça e respeito por aí chique. Ela fala sobre seus direitos, educação, vacinação e tantos outros ensinamentos que estão fora do currículo, mas super dentro da vida das crianças. E não é de hoje, em 1979, o Manual da Mônica já explicava para as crianças e adolescentes sobre os seus direitos. Não sei se vocês sentem isso, mas eu acho que a gente... Não sei se até por causa dos filmes de super-herói, que eu acho que fez a gente ter esse apreço de novo. Isso falando do quadrinho. Eu lembro que tinha essa vergonha de falar, pô, leio quadrinho, talvez você sendo mais velho. Que parecia que é menos do que você ler um livro. Ler livro é legal, mas ler quadrinho, nossa, isso é muito de criança. Mas parece que hoje em dia tem uma retomada das pessoas valorizarem mais. Até o próprio trabalho, eu acho, da Turma da Mônica. Eu sinto, pelo menos, Não, isso. com certeza, porque assim, eu brinco sempre que não há época melhor do que hoje para ser nerd. Porque quando a gente era adolescente, 18, você pegava um quadrinho, você entrava assim na faculdade. Aí quando eu começo a escrever sobre quadrinhos em 1990, é a época que surge a graphic novel. Nada mais é que uma história com começo, meio e fim, fechada num acabamento melhor, formato livro. E aí todo mundo fica, pô, isso aqui... Aí virou cult. Aí hoje todo mundo quer andar com a camiseta do Capitão América, do Batman, do Chapolin Colorado, não sei o que e tal. Então, assim, bem-vindos ao nosso mundo. É ótimo ter mais gente no nosso universo nerd, porque tem muita coisa legal para ser consumida. É que eu sempre falo, tem quadrinhos e livros de cultura pop para todos os gêneros, tamanhos e bolsos. Sim. E vai ter eu sempre abro minhas palestras falando assim, quadrinho é coisa de criança? O pessoal, não. Eu falei, Aí reticências. Também de crianças. Rigorosamente como cinema. Tem cinema infantil, de aventura, pornográfico, documentário, faroeste, de terror. Quadrinho todos, tem igualzinho. E para todas as faixas etárias. E que bom que as pessoas estão descobrindo isso. É uma porta de entrada. Para coisas os melhores. Livros, né? Estamos falando sobre os livros. Inclusive, tem vários livros aqui com as temáticas da Turma da Mônica, que é uma coisa muito legal. Outro dado que foi feito aí através de pesquisa: 80% dos participantes da pesquisa acreditam que as revistas da Turma da Mônica têm um papel importante no processo também de alfabetização das crianças do Brasil. Porque o Maurício, com a sua visão, também lançou as linhas de alfabetização. Né? Tem livros do ABC da Turma da Mônica que ensinam a criança desde pequenininha ali a ter esse hábito da leitura. Facilita também, tem muito pai e mãe que não sabe, né? Você como escritor deve poder falar melhor sobre isso. Não sabem como ensinar o filho a ler. Talvez num sentido de incentivo, mas tem a imagem da Turma da Mônica, já facilita muito, acredito eu. Né, um livro do ABC que tem a figura da Turma da Mônica. Eu ia ler, mas eu lembrando a minha criança interior. E uma coisa que me faz muito lembrar da minha época de estudante era que nos livros didáticos tinham tirinhas da Turma da Mônica. Sim. Os livros de biologia, de ciências. Então eu acho que é muito legal também ver essa transmídia que acontece através dos gibis que pulam para os livros didáticos do dia a dia. Isso é muito legal. Quem nunca fez uma prova com uma tirinha da Mônica? Para uma questão mais profunda, que às vezes nem é sobre aquilo. Mas tem um dado curioso, assim, e nesse momento eu tenho que falar que
foi o encontro da sorte com a oportunidade. E quando eu vim para cá, na MSP, o Maurício, em 2006, ele era da editora Globo, que publicava os gibis dele, e o meu livro saiu pela editora Globo. E até aquele momento, o contrato com a editora Globo era o seguinte: qualquer livro que o Maurício fosse lançar, sobre qualquer assunto, religião, comida, bichinhos, tal, tinham que ser oferecido primeiro para a Globo. E a Globo não tinha interesse em todos eles. Sim. E aí acabava que o Maurício não publicava tantos livros. Quando o Maurício vai para a Panini em 2007, o nosso departamento comercial habilmente coloca no contrato que os quadrinhos eram da Panini e a gente podia fazer livros com qualquer editora. Hoje são 28 editoras que eu faço livros para eles. Caramba. Então a gente vai ter livro para todas as faixas etárias. A gente vai ter o livro desde o ABC da primeira leitura, a gente vai ter livro de educação financeira, a gente vai ter livro religioso. O livro de educação financeira Sim. eu trabalhei na editora que publicou. Olha aí. Que acho que foi nessa época que teve essa quebra mesmo. Foi. E aí, quando ele foi pra essa outra editora, eu lembro que as cabeças lá da onde eu trabalhava, eles estavam esperando muito por esse momento. De ter essa quebra pra poder. Vamos trazer o Maurício pra cá. E aí, porque a gente tem uma personagem, que é a nossa sessentona mais querida do planeta, né? Que ela é embaixadora do Unicef, embaixadora da cultura e embaixadora do turismo no Brasil. Aí, cara, eu posso fazer a Mônica viajando pelo Brasil inteiro com foco no turismo. Eu posso fazer ela passeando pelo mundo inteiro com foco no Unicef. E aí, a gente tem livros em que a Turma da Mônica viaja pelo Brasil, em que a Turma da Mônica viaja pelos santuários católicos do Brasil e do mundo, porque é uma editora católica. A gente tem livros de cunho religioso, católicos, espíritas e evangélicos, porque aí vem o cuidado do editor. Pra atender as demandas, Exato. né? A Turma da Mônica, ela não vai chegar e falar assim, eu sou... Isso. Não, eles são crianças de 6 a 7 anos que estão aptos a ouvir. Chega algum adulto e conta, então, na minha fé acontece isso, isso, isso. Os livros têm... E é assim que é contado nesses livros. Exatamente. Sempre com caráter ecumênico. De mostrar que, olha, existem todas essas fés e a gente quer fazer de outras ainda que estão faltando para completar as religiões. E aí a gente pode também brincar com outras coisas. A gente pode começar, por exemplo, a falar de terror com a Turma da Mônica. Eu chamo o Manuel. Propaganda assim, ó. O primeiro livro de terror da Turma da Mônica é esse. Caramba. Medo assim eu nunca senti. E aí, essa é uma história original, não é uma Sim, releitura de um sim. clássico. Não. Tá. O Manuel que escreveu. Porque o Manuel, ele trabalhou nos Cross com o Menino Maluquinho, Sim, mas então- isso aqui foi uma parceria sua, né? Já que a gente tá falando de livro, eu vou aproveitar a oportunidade para contar alguns Conta. bastidores, Por né, favor. da criação. Conte. Eu vim aqui pela primeira vez para falar com o Sidney sobre a criação deste livro. Medo né? assim eu nunca senti. Quando que saiu este livro aqui, O Medo Assim Eu Nunca Senti? O ano passado, Eu posso ver? em 2022. Essa capa brilha no escuro. brilha no escuro. Nossa. Ai, a criançada adora uma capa Gente. que brilha no escuro. Não, a gente adora um filme de terror e um livro de terror. Só que eu então- vim falar desse livro em 2017, mais Eu ou acho que menos. Foi lançado o ano passado. Ano passado. E esse livro foi lançado em 2018. Por quê? Quando eu estava indo embora, quando acabou a reunião desse livro, o Sidney me pegou aqui e falou: se a gente, até hoje eu vou capaz de eu rir. Se a gente te convidar para juntar a Mônica e o Menino Maluquinho, você topa? Eu comecei a rir. Eu sabia que ele era fã dos dois. Eu falei, impossível, nunca isso vai acontecer, nunca o Ziraldo, mano, vão me deixar mexer. Eu até achava que a Turma da Mônica, eles me deixariam mexer, porque eu tava aqui. Aham. Agora, o Sim, Ziraldo, sim. mas nunca, né? Eu falei, o Ziraldo mas nunca vai deixar. Aí um dia, uma situação muito louca, a Leila, minha editora da editora Melhoramentos, me liga, o Ziraldo deixou, quer falar com você agora. Eu falei, meu Deus, espera, calma. Não teve jeito de falar com o Ziraldo. E aí eu tive a sorte de criar esse livro. Deixa eu mostrar umas curiosidades para vocês. Com este livro aqui, o MMMMM, Mônica e Menino Maluquinho na Montanha Mágica, eu tive a oportunidade de fazer uma homenagem ao livro. Aqui na capa, nós temos 5 livros, só nessa capa. Tá lá, tá vendo direitinho? Já foi? Já foi? Vai lá. Então, beleza. Agora, fala então pausa. A gente tem 5 livros aqui, mas eu vou mostrar de novo. Nós temos o Flicts do Ziraldo, que é esse arco-íris. Nós temos os livros do Menino Maluquinho, nós temos os livros da Mônica, a Montanha Mágica do Thomas Mann e a Montanha Encantada da Maria José Dupré. Só na capa eu tenho 5 livros. Ao longo do livro, eu tenho um monte de livros escondidos aqui dentro, que eu acho que é uma brincadeira e um desafio para o leitor. Porque quando eu bolei de levar os personagens para lá, eu falei, como que pode ser um encontro da Mônica e do Menino Maluquinho pela primeira vez? O que é mágico o suficiente para juntar crianças? Brincar. Aí eu falei,
É brincadeira, eles vão jogar um jogo de futebol que vai juntar meninos e meninas brincando. Então isso foi o que eu achei que seria o mais potente para poder fazer. E como é que essas crianças entram na Montanha Mágica? Eu pensei, quando a gente vai para algum lugar novo, a gente tem que se registrar, né? A gente se registra num hotel, a gente preenche uma ficha. Eles vão escrever o nome numa pedra, porque o Cascão, ele vai lá com o dedinho sujo dele e começa a escrever Cascão, e todo mundo pensa que é porque o dedinho dele é sujo, e não é por causa disso, porque a pedra é mágica. E quando eles começam a escrever o nome deles, eles vão vendo que tem o nome lá do Tom Sawyer, do Feiurinha, de vários personagens da Emília, né? De vários personagens da literatura brasileira e mundial. E tá tudo aqui. Então, quando a gente fala dessa junção de gibis e livros, este livro aqui é uma homenagem à literatura. Cara, olha o conceito. Ai, muito chique, Não, gente. Eu vou te falar, foi uma delícia de estar Muito isso chique. aí, cara. Nossa, não, assim, E juntar eu já a rindo, Mônica né? e o menino maluquinho é tipo a Marvel e a sonho. DC. É sonho. Exatamente. Não, Juntou os dois. quando o sabe? Sidney me falou, eu não acreditava. E eu tremia. Eu falei, não é possível. Não, porque eu lembro quando surgiu a ideia do projeto, eu falei assim, mas quem vai escrever? Eu falei, tem um cara que eu acho que é o cara para escrever esse cara. O cara ganhando do Jabuti, o cara conhece os dois universos muito bem. Papapá. Aí, eu joguei a bomba no colo do Manu, né? E o resultado foi tão bom que teve continuação. Teve continuação. Aí nasceu o quê? O 54321, que é Mônica e Menino Maluquinho Perdidos no Espaço, que eu fiz uma nova brincadeira. O que eu propus aqui, né? Que é assim, a gente fala, o Manuel fez. Não, o Manuel não fez. O Manuel propôs uma ideia, aí a gente conversa bastante sobre essa ideia, e a gente chega, vai. Aí quando eu vou, aí eu me solto, eu vou botando umas coisinhas no meio. Você Ah, comentou vai que você teve a permissão do Maurício, do Ziraldo, mas quando você faz esses crossovers, assim, de personagens que já são muito conhecidos, qual que é o maior desafio, assim? Você até comentou que existe um truque aí, as crianças estão brincando, mas qual que é o maior desafio? Porque é uma responsabilidade, né? Você unir esses públicos, precisa agradar, precisa fazer o livro vender. Qual que é o maior desafio de unir esses públicos? Sua no pergunta é crossover? muito boa, porque eu me fiz essa pergunta. Quando eu recebi não sei nem que palavra usar, eu falei, o que eu vou fazer? Já sei. Vou assistir várias entrevistas do Maurício e várias entrevistas do Ziraldo para entender como eles se relacionam. Eu já sabia. Como eu falei, eu tenho todos os gibis da Turma da Mônica. Eu tenho o Menino Maluquinho número 1, que quando eu mostrei pro Ziraldo, ele falou, relançaram? Eu falei, não, Ziraldo, é o Tá meu, novo. porque o meu tá em estado de banca. Porque né? se você, como escritor, você tem que entender a linguagem dos dois, né? Não é que eu pra tenho, eu fazer. gosto de, né? Sim. E aí eu tenho o Menino Maluquinho, que Uhum. para mim o que me despertou para descobrir como uma imagem podia contar uma história foi quando eu abri o Menino Maluquinho, ele tinha o olho maior que a barriga e era um olhão grandão a cabeça Tá. do Maluquinho. Isso me resumiu anos de estudo de linguagem de imagem por causa disso do Ziraldo. E aí eu comecei a ver um monte de entrevista até que eu ouvi uma pessoa falar assim, eu fiquei 6 horas na fila para pegar um autógrafo do Ziraldo. Meu Jesus amado. O que eu vou fazer se eu fizer alguma coisa errada Eu com a ficaria Mônica? pra pegar o autógrafo do Maurício. gente. Não, mas calma, eu vou chegar aí. Aí eu pensei, se eu ficar vendo mais depoimentos, eu vou ficar apavorado. Aí eu parei de ver tudo. Falei, agora é Porque comigo. aí é uma cobrança, Porque eu né? conheço os universos, eu sei como é. O Maurício, eu não sei se eu posso falar o que eu vou falar, mas eu vou falar. Pode falar. O Maurício, eu desci no aeroporto com o Maurício e as pessoas vinham atrás dele, né? E ele tirava, quando a pessoa vinha atrás dele, ele tirava do bolso uns cartõezinhos e dava pra pessoa. Não tô sugerindo que vocês vão pedir. Mas eu vi isso acontecer e não sei se aceita. É verdade. E com o Ziraldo, eu tive a oportunidade também de ter uma tarde de autógrafos com o Ziraldo, né? 3 horas com o Ziraldo sentado, né? E quando chegava alguém pro Ziraldo assim, como é o seu nome? Marília. Eu já sabia o que vinha. Ele fazia um mar, página inteira, fazia um barquinho e autografava. Então eu aprendi, eu tive essa sorte de ter a generosidade de 2 grandes autores para me mostrar o caminho. Então quando eu perdi o medo e falei, agora eu vou confiar em mim, eu consegui criar esses 2 livros. E aí tem uma coisa que acho que é legal para complementar, porque a gente conversou muito durante o processo. O Manuel, além de tudo que você falou, tinha que vender, os desafios são, você tem que manter a essência dos personagens como eles são. Sim. Você não pode fazer o Cascão fazer uma coisa que ele não faria, o Maluquinho. Eu acho que isso deve ser o mais difícil, né? Isso. Você tem que equilibrar para que todo mundo apareça igual. São 2 universos, né? E juntos. principalmente tem que ser uma boa história.
Tem que ser uma boa história. É o Se não que for uma boa espera, história, um abraço. Não adianta nada você juntar. Você pode juntar Marvel, DC, tudo. É, porque aqui não existe um roteirista pra que você desenhe a história depois, né? Você vai ter que criar tudo. Exatamente. E aí a pessoa ilustra de acordo com o que você E inventou. sempre foi uma surpresa muito grande. Quando eu vi as capas, eu ilustrações, falava, cara. gente. Não, são São lindas, lindas, são são maravilhosas. lindas. No caso do Medo do Assim Anderson, Nunca que trabalha Senti, aqui com a gente, maravilhoso, manda muito bem. no Medo Assim Nunca Senti, nesse caso, você foi coautor nele? O Medo Assim Eu Nunca Senti, ele nasceu da mesma maneira que esses dois nasceram. Como Certo. que nasce? Eu fiz uma sinopse, né? Eu falei com o Sidney, e o Sidney falou, vai, não vai, né? Isso Vamos aqui ver sim, isso aqui, não. isso aqui sim, isso aqui não. É um processo de criação literária. Sim. Para criar a história, depois que a sinopse está aprovada, é aí que eu tenho liberdade. Porque eu já sei mais ou menos para onde a história vai, como que ela vai ser construída. E aí eu tenho a liberdade de colocar coisas novas. Quando eu coloco coisas novas? Um Medo Assim Eu Nunca Senti. Vieram umas sugestões para eu alterar o nome, né? Mas botar um nome da palavra de horror, porque é o primeiro livro de horror. Mas eu falei, gente, mas sentir medo é muito mais profundo do que sentir horror. Porque o humano. medo, ele pode ser muito... Eu tenho medo de ser feliz, eu tenho medo de, É mais de ter medo. universal, né? É muito forte. Aham. É mais né? humano, né? Então, medo assim, eu nunca senti. E aqui o que acontece? Eu Nossa, é coloquei... lindo o livro, lindo. Brilha no escuro, tá? Mas para brilhar no escuro, você deixa um pouquinho no sol. Tem que Tem que carregar. estar no sol. É verdade, É tem que verdade, botar é no verdade. sol Sim, sim. e depois ir pro escuro para ele poder aparecer. Aí o que aconteceu? Eu comecei a brincar com cemitérios. Porque eu visitei alguns cemitérios na minha vida, que eu fui ver o cemitério, né? Para ver o que acontece, para ver as obras de arte, né? Tem a Musa Impassível, que até outro dia estava no Cemitério da Consolação e foi para a Pinacoteca, porque a Musa Impassível é uma estátua muito bonita, né? E ela tem uma história toda dela. Então eu comecei a colocar no livro todas essas referências. Até o Taj Mahal entrou na história. Caramba. Porque o Taj Mahal é um túmulo. Verdade, Entendeu? gente, esquece. Então, eu gosto de disfarçar nas histórias um monte de informação cultural, né? Então, aqui eu tenho a Isadora Duncan, eu tenho o Oscar Wilde, eu tenho um monte de personagem que... Eu tenho um corvo aqui do Allan Poe, né? Deixa eu ver, Edgar, o corvo. Então, a gente vai brincando de colocar essas histórias. E é sempre bom ter à mão, sempre que eu tenho dúvida, assim, o Sidney é muito poderoso para isso. Ele fala, Manuel, isso aqui não rola, não é assim, entendeu? E aí eu conserto a história. Nessa criação tem esses papos, então, pra ver. Sim, vai sempre. encaixar com o universo. Sempre. Porque vai... assim, a minha função como editor é ser a ponte entre o leitor, o meu público e o autor. Sim. Eu sei que tem editor que tem um negócio chamado editorite, que o cara só quer mexer porque ele quer mexer, porque ele é o editor. Não é assim, não funciona assim. No design também. Olha, eu que já tem todo trabalhei lugar. em editora, eu posso dizer que eu já conheci Não muito é? assim Então, também. Porque assim, evidentemente vai acontecer. Vai ter ajuste e tal. É normal, e né? eu tenho a vantagem de conhecer muito o universo com o qual eu trabalho. E aí a gente consegue... Agora, impor alguma coisa, não. Acho que, Manu, o que você acha? Vamos para cá? Aí o Manuel oferece uma ideia e a gente vai, não, essa assim. Aí, boa, vamos nessa. Vamos por aqui. Tem que ser um processo de conversa mesmo, né? Então, e por isso que isso que o Manuel falou foi muito legal. Por isso que eu sempre falo que quando o Manuel falou, ele vai inserindo um monte de informações aqui. Todo livro e todo quadrinho que você for ler, ele vai ser diferente dependendo do momento da vida que você vai ler. Sim. Não, e aí você percebe Sim. coisas que você não isso, você percebeu. fala assim, pô, eu não isso é tinha muito essa mais. referência. Total. Eu não tinha essa referência antes. Uhum. Então agora eu tenho. Pô, o cara pode. A criança, quando leu A Montanha, o MMMM, ele pode não saber quem é o Tom Sawyer. Depois, quando ele leu o Tom, ele falou: caraca, Tava lá. ele tava lá. E uma curiosidade, esse do MM, o título também foi uma coisa da sua cabeça. Você... Não foi. Um dia o Ziraldo me ligou. O Ziraldo me ligava. Manuel, o nome do livro é MMMM. Eu falei, como Ziraldo? Peraí. Foi isso. Aí eu falei pro Ziraldo, o Ziraldo já deu o nome do livro, é MMMM. Eu falei, porra. E em homenagem a esse nome, aí eu criei o 5, 4, 3, 2, 1. Que eu quis manter A a brincadeira. estrutura da brincadeira. Porque é um nome muito ousado, né? E é muito legal. Eu vejo isso como um todo na Maurício de Souza Produções. Os caras se jogam. Não existe esse medo. Porque eu acho que é tentar, e vamos tentar. E eu acho que é por isso que dá certo, né? Porque realmente é feito com muita verdade. É isso. Isso é muito E legal. conversando com o Ziraldo, ele falou, né? Que é o que a gente enxerga. Essa ousadia de fazer uma coisa diferente, sabe? Sempre. E se
a gente emprestasse a figura da Mônica para contar várias histórias de livros infantis que não são as dela. Em 2015 surgiram aí as paródias da Turma da Mônica de contos clássicos, como Alice no País das Maravilhas, Pinóquio, Mágico de Oz, João e o Pé de Feijão, A Bela e a Fera e tantos outros. A parceria de Mônica com outras turminhas é muito real, e também vem na forma de crossovers. Manuel Filho, nosso convidado hoje, é responsável por juntar Menino Maluquinho de Ziraldo com a Turma da Mônica. Surfando na onda das adaptações, Mônica e sua turma também ajudam a traduzir assuntos bem adultos para o mundo infantil, como na parceria com a historiadora Mari Del Priore, no livro Finalmente, o Brasil Independente. E com o filósofo Mário Sérgio Cortella, na série de lições ilustradas, que começou com o livro Vamos Pensar um Pouco? Uma coisa é fato e ninguém pode negar. A Mônica é a dona do mundo dos livros infantis. Bem, eu estava no começo de carreira, estava fazendo minhas tirinhas para lá para cá e tudo mais. Só que não estava rendendo, não estava vindo dinheiro, estava precisando resolver melhor o caso financeiro. E daí eu resolvi ir até o Rio de Janeiro, onde tinham as editoras principais de história em quadrinhos, funcionando muito bem. Peguei o meu ônibus, depois o meu trenzinho, fui para o Rio de Janeiro e fui procurar as editoras. As editoras não tiveram muita paciência de me ouvir, inclusive, não estavam com vontade de comprar o meu material. uma delas alegou que as minhas histórias em quadrinhos eram muito paulistas, não serviam para o Rio de Janeiro. Em outro lado, outra editora falou para mim que eu não aguentaria manter a produção. Perguntou como é que eu ia fazer. Falei, não, eu tenho uma equipe. Eu não tinha equipe, mas eu era a minha equipe. Eu acreditava em mim, eu acreditava que eu conseguiria manter a produção. Eu já estava fazendo isso com as tiras para baixo e para cima. Daí, eu fui falar com a editora da revista Cruzeiro, estava lá o Ziraldo lançando a revista Pererê, com sucesso. E a revista maravilhosa também do Ziraldo, né? Bem, fui lá falar com o Ziraldo e falei que eu queria uma vaga para publicar o meu material também, lançar uma revista. Ele falou para mim, olha, melhor você desistir antes de tentar, porque a editora está atravessando um período muito difícil. Mesmo a minha revista Pererê, ele falou, está correndo risco. Aí me desanimou um pouco, mas o Ziraldo falou, mas tem uma coisa, tem uma saída. Você está fazendo tira e nós temos, o Cruzeiro tem diversos jornais, são os diários associados. E eles vão publicar, podem publicar também tirinha sua, porque vão publicar as tirinhas do Pererê. Eu falei, oba, que bom. Ele falou, mas tem um problema. Eu não estou tendo condições de fazer as tiras do Pererê para os jornais. Eu estou com outras atividades e tudo mais, eu estou sem tempo para isso. Você podia, então, desenhar o Pererê para mim, fazer tira do Pererê. Você pode fazer isso? Você consegue fazer isso? Eu pensei, olha, não é tão difícil não, o traço permite que eu dê uma copiada boa. Daí falei para ele, eu vou tentar. Eu tinha levado para o Rio de Janeiro meu material de desenho. Tinha me hospedado num hotelzinho bem simplesinho, né, na área do Cais do Porto, né. Era baratinho, não tinha dinheiro mesmo, então eu fui lá para aquele hotel, levei o material para pesquisa que o Ziraldo me deu para copiar o desenho e eu fiz 3 tiras grandes do Pererê. E no dia seguinte, eu gloriosamente levei as tiras para o Ziraldo. Ziraldo, olha as tiras, eu posso fazer assim. Depende também de você aprovar. Ele falou, nossa, tá bom, tá aprovado. Você vai quebrar o galho. Então vamos continuar com o Pererê nos jornais, nos diários associados. Vamos então fazer isso daí. Então dei as tiras para ele e ficamos de continuar com esse sistema, né? De fazer mais. No dia seguinte, eu fui falar com ele. Vamos continuar, vamos planejar mais algumas tiras. E queria dar uma olhadinha nas tiras para não sair do estilo, né? Ele falou, um momentinho que eu coloquei as tiras na minha biblioteca lá, eu vou pegar daqui a pouco. Ele pôs na biblioteca gigantesca, cheia de livros, cheia de papel e tudo mais. Tal. Ele perdeu as tiras. Nunca mais
Eu vi as tiras, nunca mais o seu Ziraldo viu as tiras, está procurando até hoje. Então, o primeiro Pererê desenhado fora da área do Ziraldo foi perdido na grande biblioteca dele, eu não sei onde é que foi realmente. Então, o Ziraldo, que me desculpe, mas eu acho que ele foi um pouquinho desleixado. Eu acho que esses cross, por exemplo, né? A gente falou aqui o cross com o Ziraldo, mas também tem o cross das outras histórias, que é a Turma da Mônica no País das Maravilhas, Tem o Pequeno Príncipe, Mágico também, de Oz. que são já coisas que unem outros universos também. E como funciona também essas colaborações com esses clássicos? Nesses casos, Fê, o que rola é o seguinte. Especialmente, vou pegar o Pequeno Príncipe, que foi o primeiro, né? Que era, tá no domínio público e tal, como é que nós vamos fazer? Bom, aí eu peguei o texto, pego o texto original, verte, porque aí, veja, é a Turma da Mônica, mas é a Turma da Mônica vestindo personagens. O Cebolinha é o Pequeno Príncipe, ele tá loiro. A Mônica é a Rosa, né? Então, nesses casos, ele tá pegando a Turma da Mônica e guardadas as proporções, é como a gente faz no Clássicos do Cinema. Que eles vestem personagens, eles são os Vingadoidos, né? O Senhor dos Pincéis. Porque aí também não perde essa linguagem do universo do Maurício. Exatamente. E que tipo uma paródia. Existiu, né? Por exemplo, sempre existiu, né? O Pequeno Príncipe vai chamar Pequeno Príncipe? Não. Ele vai falar o R. Porque é o Cebolinha vestindo o Pequeno Príncipe. Então, nesses casos, o desafio é manter a obra original, colocar nas ilustrações o estilo Maurício de ser e quando isso acontece, você atrai um outro público, você junta dois públicos. Você traz da Turma da Mônica com o da literatura pum, explode, né? É incrível. E a nossa linha, essa linha de adaptação de clássicos de livros... Foi muito bem, né? Muito, muito bem. E assim, é adotado em escolas, nas bienais, quando você passa, o pessoal encanta, né? Eu sinto que tem muita gente que não tem a noção do quanto os livros da Turma da Mônica são poderosos. E eu acho que talvez através desse episódio do Monicast a gente tenha essa noção. Isso que você falou das escolas, eu acho que eu tinha muito essa visão assim, se tá na minha escola é porque tá bombando, sabe? Sim. E o fato das escolas adotarem, eu acho que é uma prova muito grande de que já faz parte, funciona, né? É aquilo que eu falei pra você, quando eu cheguei aqui, que eu tive a sorte de mudar, que tinham 28 editores, teve Bienal, que nós lançamos 42 livros. Nossa, que louco. Em uma Bienal. E aí todas as editoras queriam o Maurício de Souza nos Eu estandes. brincava, teve uma Bienal que a gente olhava, tinha a cara do Maurício em tudo que é lugar. Aí eu brincava antes de começar a gravar com o pessoal que trabalha comigo, que eu falei, tem um desafio que eu nunca me impus, contar quantos livros eu já editei desde que eu tô aqui. Eu vou perder a conta fácil, porque é muito livro. Mas muito livro. E aí, aquilo que eu falei, tá bombando? Tá bombando porque, cara, a gente atinge um público gigantesco de todas as faixas etárias. A gente consegue falar com o leitor do Pequeno Príncipe, a gente vai conseguir falar com o cara que quer fazer educação financeira, a gente vai falar com o público religioso, a gente vai falar com o público de terror, e assim a gente vai ampliando a marca Maurício de Souza, né? Ora vestindo com os personagens, ora fazendo histórias deles mesmos. Um cuidado que a gente sempre tem que ter quando a gente está fazendo os livros é o seguinte: lembrar que eles têm 7 anos. Então eu não posso botar a Mônica, o Cebolinha, o Cascão, a Magali, ou o Chico Bento, dando aulinha sobre educação financeira. Não, eles vão aprender com alguém. Tem que ter um adulto, tem que ter o pai, não sei o quê. No caso da história de terror, o cuidado do Manuel. Eles vão enfiar os moleques sozinhos no cemitério? Não é bem assim, né? Ele armou uma estrutura em que o pai do Chaveco, né? Eu adoro. Que ele adora. Você vai adorar a graphic novel do Chaveco. Ah, que legal. Todo mundo aqui pede de algum personagem, então, cada um é isso. Então, assim, quando a gente tem esse... Eu sempre falo, o Maurício brinca, a gente tem que ter um cuidado extremo com a Turma da Mônica, porque ela é um patrimônio da cultura brasileira. E ela tem que ser preservada para continuar passando a mensagem da forma certa. E ao mesmo tempo tem tantas possibilidades, né? São muitas possibilidades. Eu vejo esse rolê com o Menino Maluquinho, eu acho genial. Isso é genial, porque são figuras que a gente cresceu vendo, né? Não, super, nossa, é muito legal. Tipo, o escalão ali, tipo, as grandes representatividades do quadrinho, sabe? E é legal, juntas. porque assim, a gente vinha de crossovers nos quadrinhos. A gente tinha feito com o Osamu Tezuka, a gente tinha feito com a DC Comics, cara. Sim. E aí falei, vamos fazer literatura. Com quem? Cara, tem que ser com o Maluquinho. Tem que ser com o Maluquinho. Aí se eu
editando, eu fiquei honrado. Imagina o Manuel que escreveu. Eu tive um momento que eu nunca vou esquecer, que eu fui lançado na Bienal, né? Tem vários momentos que eu nunca vou esquecer. Eu tava no palco vendo uma multidão na minha frente, eu no meio. Eu falei, mas por que me botaram aqui, meu Deus? O Ziraldo e o Maurício do meu lado. Mas teve um momento que eu fiquei sozinho do lado de fora, tava o Maurício e o Ziraldo lá falando com a imprensa, e eu tava lá fora, eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Me deu uma vontade de chorar, porque passou na minha cabeça tudo que eu tinha vivido, sabe? De Cidade da Criança, de ganhar o gibi do Turma do Pererê quando eu era criança, que é outro assunto. O gibizinho que ia comprar na banca de jornal, meu nome saindo no gibi do Cebolinha. E eu tava ali, sabe? Eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Sim, sabe? Muito legal. Sabemos muito. Foi uma sensação muito, muito grande. E até hoje, quando eu vou, vocês falam muito de escola, e eu vou às escolas por causa desses livros aqui, eles são Legal. adotados. Ele vai falar com a Manuel, eu vou fazer um comentário. Eu não sei se vai ser um comentário meio burro, mas eu vou fazer. Eu tive um pouco de experiência com editora de livros, né? Eu trabalhei numa editora de autoajuda, que também tinha um selo de ficção. E você podia ser simplesmente contratado como um ghost dos livros, mas o Poderia. seu nome tá na capa. Sim. Por quê? É uma coisa do Maurício de trazer o autor pra capa também, porque podia estar só Maurício de Souza e Ziraldo. Sim. Podia. Por que, quê? Sidney? Porque o Manuel Filho. Porque eu acho que a gente tem que preservar a autoria. Uhum. Foi Então é uma escolha da empresa, Foi, da na Maurício Fazem de sempre Souza. questão Porque, de... assim, de- Foi um comentário burro, gente? Não sei. Não foi não. Tá, não foi então não, tá bom. Porque assim, é importante você ter citado isso, porque durante muito tempo, as pessoas da Turma da Mônica, inclusive, não saíam com crédito. Aham. Né? As pessoas, então, hoje todas saem com roteiro, desenho e tal. Aham. E a gente já vinha num processo de mudança desde as Graphics MSP, dos MSP 50, que eu editei, em que todo mundo era acreditado. Falei, por que não acreditar o autor aqui? Uhum. E a partir daí a gente abre mais portas editoriais. Uhum. Porque aí eu trago o Manuel, eu trago o Cortella para fazer livro com a Turma da Mônica, eu trago o Rubem Alves, que faleceu, mas era um grande escritor de livros. Então a gente começa a fazer parceria, trago a Thalita Rebouças Uhum. Sim, para sim. fazer um livro da Turma da Mônica Jovem. Pô, por que não a gente unir essas duas forças? Não, isso é muito legal. E assim, Isso é muito legal. bacana. Eu lembro, o Manuel autografando com os dois, cara, pô, foi demais, cara. Nossa Aquilo foi demais, velho. É, porque imagina você, pra você como escritor também, né? E muita coisa acontece que as pessoas não sabem, mas aconteceu. Imagina, o momento de autógrafo deste livro aqui foi lá atrás, algumas pessoas foram sorteadas, né? Uhum. E eu era o primeiro. Então as pessoas estavam na fila, eu era o primeiro, depois era o Maurício, depois era o Ziraldo. Aí eu escrevia bem no cantinho aqui, pra ficar claro, o espaço, um abraço do Manuel. E deixava o espaço, claro, daqui a pouco chegar alguém lá da MSP, o Maurício pediu para te dar uma caneta igual a dele para você assinar, porque eu tinha uma caneta Bic. E aí eu comecei a autografar no mesmo padrão do dele. Mas eu percebi que era uma questão. E também outra coisa, né, cada coisa que eu vou lembrando, eles estavam sentados os dois, né? E aí me chamaram no momento para ficar no meio deles, para fazer uma foto, né? Aí eu cheguei e me abaixei. Né? Eu falei, vou ficar na mesma altura deles. Eu me agachei. Então, você tá... O Maurício não sossegou enquanto ele não me viu de pé, porque ele falou, fica de pé, não é pra você ficar de pé. Mas não, Maurício, aqui tá legal, porque eu tô igual a vocês. E eu fiquei de pé, só que eu uso a foto que eu tava igual a eles. Porque eu fico de pé, fica esquisito. Eu que tirei a foto. Sim. É, E você que tava Então, tirando a foto. eu até peguei meu livro lá para ilustrar isso aí. Quando eu lancei este livro, que foi o que me trouxe para cá, Aham. evidentemente teve uma sessão de autógrafo na Bienal de Deixa eu São dar uma Paulo. olhadinha. Claro. Esse livro conta como é que o Maurício, fã de quadrinhos, virou o autor. Então, da metade para frente, é os favoritos dos quadrinhos dele, os personagens Tá. favoritos. Certo. Aí a gente foi autografar juntos. E é evidente que todo mundo tinha. Não era todo mundo que estava lá por causa do meu livro, tinha um monte de gente com um gibi. E quando chegava a gente com o meu livro, o Maurício fazia questão de que eu autografasse antes. Eu falei, não, Maurício, não tem o menor sentido. Não, autografa você. Não. Não, ele é o autor. Ele escreve, depois eu faço um desenho. E como você fica? Ah, cara, eu falo assim. Você obedece também, né? Eu vou te falar, eu ficava extremamente grato e feliz. E se tem uma das muitas coisas que ele me ensinou nesses tantos anos, se esse é um cara que podia ter o nariz assim, pra cima, cara, que caísse Sim. água nas narinas dele. Sim. E ele atende todo mundo. Então, quem sou eu para não atender uma pessoa quando a pessoa pedir um autógrafo para mim? Se o Maurício de Souza atende, eu acho que todo mundo devia atender. É sobre isso. A Mônica fica mais nova, envelhece, faz paródias de personagens, mas uma coisa não muda. Ela é sempre escrita pela Maurício de Souza Produções. Bom, era.
até 2009, quando, para comemorar os 50 anos de carreira do Maurício, foi feita a MSP 50, em que 50 artistas foram convidados a fazer uma releitura de seus personagens clássicos. Do MSP 50 nasce a Graphic MSP, um projeto que convida artistas brasileiros renomados para escreverem suas próprias versões das historinhas. Você comentou dessa questão de o Maurício realmente atender todos, né? Existe essa valorização do ser humano, né? A gente tá vindo aqui gravar todos os dias e a gente conheceu os funcionários aqui desenhando e finalizando. E aí ele mantém os funcionários que desenham no papel. Sim. Nossa, isso pra mim é uma coisa que é A gente muito não esperava, incrível, né? porque eu não esperava. Primeiro que eu não esperava, Sim. e segundo que a gente sabe, eu estudei desenho também um tempo, e na época que eu estudei desenho, ainda também era só no papel. E aí depois que começaram as mesas digitalizadoras, eu lembro que um dos meus professores falou: olha, vai ser muito mais difícil agora, assim, ou você aprende a fazer isso, porque eu tentei entrar aqui como desenhista, Olha. ou você não vai conseguir esse espaço, porque realmente hoje em dia é uma outra coisa. E não tem nada a ver com o assunto de livro, mas é só pra ressaltar essa questão do quanto ele valoriza as pessoas. E aí tem 5 desenhistas aqui que fazem no papel e Sim. ele não dispensou essas pessoas, E que é uma coisa que ele poderia ter feito. Isso é legal de citar, Né? porque assim, o pessoal brinca, fala, eles são os dinossauros da MSP. Eu falei, não, eu acho que a gente tem que mudar a nomenclatura. Eles são o Olimpo da MSP. Porque esses caras são os caras que fizeram a Turma da Mônica ser o que é hoje. Eles mudaram, eles tiveram na transição de traço. A gente tem a desenhista a que, Amy, que do fez a traço bicudo transição pra do traço. fofinho. Aham. Eles são, para mim, eles são os deuses da MSP. Os caras, o panteão da MSP são esses caras. Uhum. E acho o máximo que o Maurício faça isso. E uma curiosidade, como adendo. Quando eu entrei aqui, que já 17 anos, também já estava há muito tempo o pessoal já colorindo já digital e tal. Uhum. O Maurício manteve a letra à mão ainda há vários anos. Porque ele queria algo artesanal, só que aí não dava mais, porque eram 1.000 e tantas páginas por mês. A gente Imagina. tem uma fonte do Maurício. Sim. Mas ele mantinha o pessoal lá, ainda brincava com os letristas. Vocês lembram como é a letra de vocês até hoje? Porque não devem me lembrar mais, né? De tanto De tanto que… fazer. De tanto fazer. Não, o Manuel falou aqui da carta, de mandar a cartinha e ter o canto da carta, Sim. né? Que realmente, pra gente da nossa época, porque a gente também pegou esse momento que não tinha internet, e era muito significativo aparecer a sua carta, assim, né? Pô, apareceu na revista. Aqui na empresa tem um espaço que tem umas telinhas nos corredores que aparecem cartinhas das crianças. E eu, caraca, as crianças ainda mandam carta, sabe? E aí você lembra, tipo, isso incentiva a criança a escrever, sabe? E eu pensava que não tinha mais, não existia, mas ainda tem. Não, Eu fiquei muito você assim… Você quer uma curiosidade maluca? O Manuel falou. Quando a gente lançou, todo mundo viu Turma da Mônica Laços, o filme, né? Uhum. E ele nasceu de um livro de uma Graphic MSP, que é Turma da Mônica Laços, do Vitor Cafage e da Luca Fage. Sim. E no final das Graphics MSP, eu sempre coloco uma mini biografia dos autores. Por questão de espaço, não entrou, mas vai entrar no integral. A Luca Fage tem uma carta que ela manda para a Turma da Mônica. E ela recebe a resposta falando, olha, continue desenhando, que você tem talento, não sei o quê. E ela tem a carta guardada até hoje. Então, finalmente, quando a gente lançar o integral da Turma da Mônica, do Vitor Cafage e da Luca Fage, vai aparecer essa carta. E aí, depois de sei lá quantos anos ela faz Turma da Mônica Laço. Nossa, gente, assim, É pra surreal. gente estar aqui muito dentro, louco. só de você entrar na empresa, você já fica, caramba, onde uma eu tô, energia boa, sabe? Antes da gente chegar em momentos mais atuais, que na verdade já fazem 10 anos, né? O selo aí, Graphics MSP. Tem o primeiro livro aí, né? Que é um livro religioso. Jesus, como é? Jesus é nosso amigo. Esse livro vendia na igreja que eu fazia catequese, E gente. só que Jesus é nosso amigo, é da editora Ave Maria. Aham. Essa aqui é a versão mais recente. Tem a versão mais antiga com aquele traço com a bochecha bicuda ainda. O bicudo, sem Porque harmonizar. esse aqui ele não é o primeiro livro do Maurício, mas é o primeiro livro com a Turma da Mônica. Olha que O louco. primeiro livro do Maurício tá aqui, deixa eu ver, tem algum canto aqui que é o Maurício Início, deixa eu ver onde que eu coloquei ele, deixa eu ver, deve estar por aqui. Daqui a pouco eu acho ele. São 3 Ah, livros. tá passando na edição. É isso aí, boa, assim a gente A resolve. gente resolve na edição. É isso amigo, mesmo, a gente já coloca. bota na edição. O primeiro livro são 3, ele faz 3 livros que não usam a turma clássica. Uhum. Aí o primeiro com a Turma da Mônica é esse, que é um campeoníssimo de venda, como você falou. Uhum. Esteve em catequeses do Brasil inteiro. Sim, sim. Acho e que foi sendo quando renovado. envolve religião, Aham. assim, a galera É isso aí. compra muito também, né? Esse Não, foi o mas primeiro. aí tem o plus da turma. Sim, exato. Eu vou querer a Bíblia sem ilustração ou com a ilustração da Turma da Mônica? Eu vou querer a da Turma da Mas, ó, Mônica. vou te dar uma curiosidade editorial dos livros.
Porque quando o Maurício lança este livro, ele não tinha ainda a preocupação de, putz, eu tenho que falar com todas as religiões. Sim, então, nesse aqui... Porque é uma coisa da época. Exato, isso é de 1970. Uhum. Então, 70, na gente. época, ele simplesmente vai lá e faz a Turma da Mônica. Hoje, o Maurício tem essa preocupação de, putz, a gente tem que falar com todas as religiões e tal. Sim. Quando a gente vai lançar a Bíblia da Turma da Mônica, que também é da Ave Maria, Uhum. qual o recurso que a gente vai falar? Pô, como é que a gente vai fazer? A gente, para virar um recurso ecumênico, a saída foi: a Turma da Mônica vai encenar uma peça sobre a Bíblia. Ah. E aí, todo Genial. mundo pode fazer. E aí, beleza, o livro foi um baita sucesso e era o livro, por exemplo, mais vendido no Santuário de Aparecida. Só que o Santuário de Aparecida tem a editora Santuário. Aham. Que é a editora... Aí chegaram, escuta, concorrente, tem livro aí para fazer comigo? Eu falei, o que eu posso fazer? Eu falei, peraí. Aí que eu tive aquela ideia que eu falei lá atrás. A Mônica é embaixadora do turismo. E se ela visitasse os santuários católicos? Muito bom, eu adorei. E aí, Vamos nessa, e aí né? foi para Aparecida, foi para Trindade, foi para... E aí eu criei mais uma linha de livros para gente explorar. A Mônica tem como estar em todo lugar. Ela não tem sossego, a Mônica. Ela não tem gente. sossego. Ela não tem paz, a Mônica. 60 anos aí trabalhando bastante. Tá? Como eu disse, tem o selo Graphics MSP, né? Que o Sidney até comentou, já fazem 10 anos aí. O que significa pra você completar 10 anos desse projeto? Que quando surgiu, acho que assim também como foi anunciado o live action, o pessoal, nossa, né? Vai ser um arco de histórias com traços diferentes, uma linguagem diferente. E a gente chegou onde a gente chegou com muitas edições. Cada personagem agora tem o seu. Vão vir mais histórias, tem adaptações chegando. Como que fica a sua cabeça com isso, assim? Porque você tá à frente desse selo, né? Isso é muito louco, porque assim, quando o Maurício me convida pra trabalhar aqui, eu não podia chegar dentro das casas e falar, vou fazer isso aqui. Não dá, cara. A empresa tem, sei lá, 50 anos, quase 40 e poucos anos de estrada. Então eu vim primeiro para editar os livros, para fazer... Eu falei, mas eu queria editar quadrinhos nacionais. Eu falei, mas... Aí, quando o Maurício faz 50 anos de carreira, e eu sempre falei, Maurício, é legal, porque quando saiu o Mônica 30 anos, teve o Maurício 30 anos, você sempre faz auto-homenagem. São almanaques da Turma da Mônica, da história do Maurício. Aí eu falei para ele, e se a gente chamasse o mercado para te homenagear? Chamasse 50 autores do Brasil inteiro. Então foi uma ideia sua. Foi minha. Aí ele... eu falei, 50 autores para fazer versões dos teus personagens, do traço deles. É nessa hora que ele fala assim, você vai cuidar bem dos meus filhos? Eu falo, vou. Ele falou assim, ninguém vai matar a Mônica, mas, apesar que tem autor que tentou, né? Teve autor que tentou fazer Mônica erótica. Eu falei, não vai rolar, não vai. Que a galera também já, ai, gente, vocês também, né? Os caras que não zero noção, zero. Aham. E aí a gente lançou MSP50 em 2009, o livro é um baita sucesso. E assim, tinha desde autores iniciantes, o Vitor Cafage na época, até a Laerte, o Angeli. Os caras que faziam super-heróis pra Marvel, pra DC. Então, o livro é um grande catálogo de E é autores. aí que você vê que... Acho difícil um autor ter negado, assim. Todo mundo queria, né? Teve 2 ou 3 que não... Mas eu achei muito honesto da parte dele. Teve Sim. autor que negou porque... Ele falou, eu não lia. Era autores mais contemporâneos do Maurício. Sim. Aí eu falei, beleza. E ok, né? E ok, de boas. Agora, os outros, quando eu lancei o primeiro, teve autor que hoje tá... Porque aí eu lancei o segundo e o terceiro. Teve um autor que tá no segundo que ele falou, quem eu tenho que matar pra estar nesse livro? porque era um negócio, assim, todo mundo... Pô, a Turma da Mônica sendo feita por outras pessoas, então foi um negócio... E aí, quando eu tava no segundo livro, eu falei, putz, cara, aqui tem caminho, cara. Eu cheguei pro Maurício, enquanto eu vou fazer... Quando eu fui fazer o segundo, ele falou assim... Eu falei, vamos fazer mais um. Aí falou, ou melhor, mais 2. Aí ele falou, mas tem tanta gente assim? Eu falei, tem, Maurício. Eu trabalho com jornalista há muito tempo, eu conheço esses caras e tal. Aí eu pegou e falou assim... Ele falou, mas por que você vai fazer 3? Eu adoro contar essa piada. Porque eu falo, porque nerd adora trilogia, né? Se fizer trilogia, então... Sim, não, faz sentido. Hoje em dia tá na moda a saga, exato, né? agora é saga. Que é 5, 6 filmes, enfim. Mas na época... Aí quando eu tava no segundo, eu falei, Maurício, enquanto eu termino a trilogia, e se a gente fizer um selo de graphic novels? Ele falou, como assim? Eu falei, a gente dá histórias mais longas, até 80 páginas e tal. Eu falei, isso vai facilitar... Capa dura, colecionadora adora. Eu falei, isso vai render um espaço muito legal para exportação, porque nos livros as histórias são fechadas, não tem necessidade tanto do conhecimento prévio dos personagens, e adaptações para outras mídias. Ele falou, tá, vamos nessa. E aí eu começo com o Astronauta Magnetar, do Danilo Beruti, e depois vem Turma da Mônica Laços. E os dois, o Maurício, quando lê, fala assim, cara, isso aqui é para filmar, fazer filme disso aqui. E aconteceu. Então você já criou com esse pensamento, sim. já. Quando eu ofereci o projeto para o Maurício,
por isso que eu sou sempre muito grato a ele. Ele fala, toca o barco aí e tal. Eu sei que ele teve resistências. Mas vai trazer gente de fora para fazer personagens da Turma da Mônica? Só que são fãs mesmo, gente que faz. E aí eu criei uma briguinha, entre aspas, boa, porque todo autor que vem para o selo quer fazer melhor que os outros. Ótimo. É o melhor Se virem mundo. aí, né? É o Se melhor virem. mundo para os editores. E assim, quando eu ofereço o projeto para a Panini, eu falo, eu vou fazer um projeto que começa com uma ficção, depois vai para um fofo, vai para uma de humor, vai para terror. Eu vou fazer assim com o Limpador de Para-Brisa, o tempo inteiro. Tudo bem? Tudo bem. E hoje a gente tem, posso dizer que eu tenho uma felicidade que são algumas dezenas de milhares de leitores que têm todas. Não importa o gênero. Se eu vou lançar de terror, ele porque vai eles comprar. são muito bonitos, né? Nossa, Eles são eu acho muito que sim. bonitos. E Impecáveis. Eu sou o suspeito. jeito que é impresso, tudo é feito com muito cuidado. A gente vê Sem que não é dúvida. qualquer coisa. Sem dúvida. Sabe? Tem todo um cuidado mesmo, assim, É. de... É. Eu quero spoilers, assim. Quais que são os próximos. Então, agora é o seguinte. Conta uma coisinha ou outra. Vocês nunca Essa aqui contam nada. não, esse editor é um. Não, te conto. Essa aqui é a mais recente, acabou de sair, Mônica Coragem, que é a terceira da Bianca Pinheiro. Fecha a trilogia da Mônica, que começa com Mônica Força e vai para Mônica Tesouros, e nessa aqui é Mônica Coragem. É legal de contar, porque na primeira, que é Mônica Força, e tem uma piadinha interna aqui dentro da MSP, que é na Graphic MSP pode. Porque tem coisa que não dá pra fazer no gibi. Sim. E na primeira graphic da Mônica, eu chego pro Maurício e falo, Maurício, eu vou convidar uma autora que está se destacando no mercado independente e tal, e a história vai ser o que a Mônica pode fazer quando os pais delas querem se separar. O Maurício pôs a mão assim na parede e fez assim, quê? Eu falei, então, Maurício, porque nossas famílias são todas famílias Doriano, no gibi de linha, normal. Sim. Eu falei, mas isso é um problema que atinge crianças do Brasil inteiro. É porque aí nesse selo vocês conseguem Eu subo a régua. abrir mais, né? Eu subo a régua. E a Mônica Força foi a primeira que eu consegui fazer isso. Depois disso, eu fiz uma graphic sobre racismo na infância, que é o Jeremias Pele, que ganhou o Jabuti. Eu fiz Tina Respeito, em que a Tina, que é adulta, é assediada sexualmente no trabalho, porque ela não pode, mulher não pode ser assediada. Ponto. Acabou. E aí a gente começa a subir a régua. Porque na graphic pode, porque a gente fala com o público jovem e adulto. Uma criança pode ler? Pode. Só que ela não vai ter todos os mesmos entendimentos que um adulto terá. Sim. E faz parte também. A gente Total. falou sobre isso agora, né? Depois, quando ela for reler, era sobre isso, né? Exato. Então, essa aqui tá saindo agora. Ainda para esse ano tem Chaveco Vitória. Opa. Chaveco Vitória, hein? O coadjuvante favorito da turma do bairro do Limoeiro vai ganhar uma graphic chamada Vitória. Não, e a Denise? A Denise ano passado é maravilhosa. Não, a Denise tá arrasa. se destacando nas A redes. Denise, mas a Denise, a blogueira. graphic foi lançada pela Cora Ottoni no ano passado. Mas é maravilhosa a graphic dela. Fez um sucesso absurdo. Conversou demais com as crianças atuais. Porque ela chega no bairro do Limoeiro querendo ser a popstar, né? A dona da turma, né, poxa? Só que aí ela vai descobrir que, a vida não é só internet. Ela vai descobrir isso. E a mensagem é muito bacana. Para esse ano ainda, eu tenho a terceira do Jeremias, com o Rafael Calça e o Jefferson Costa, que é a mesma dupla que fez as duas, uma ganhou o Jabuti, outra foi finalista do Jabuti. E fechando o ano tem Magali com a Carol Rossetti, nossa, uma coisa mais linda do mundo. O título ainda não está definido, toda na aquarela. Um negócio maravilhoso. É legal porque também tem essa questão da arte. Sim, vocês exploram os outros estilos, tipos de... Sempre. Nossa, isso é Sempre. muito legal. E aí a gente fez, na primeira Comic Con da pandemia, eu sempre brinco, o Ivan Costa esteve aqui com vocês, né? Falei, Ivan, eu adoro a CCXP, eu adoro os pôsteres, mas nenhum pôster foi mais legal que o dos Graphics MSP, que tem todos os personagens, né? Desculpa. Ele mas... falou bastante, inclusive. Ele falou bastante sobre isso. Beijo, Ivan. Um beijo pro Ivan, mas é verdade, aquilo lá foi maravilhoso. E o mais legal disso, cara, é que quando o selo é lançado, é bem no começo da CCXP. Eu lembro que na primeira CCXP, as filas para os autores nacionais das graphics eram assombrosas. Aí o pessoal, os gringos falavam, quem são esses caras? Aí até brinco, aqui nessa terra mandamos nós. Aqui é bairro do Limoeiro, aqui é bairro do Limoeiro. Que é isso. Aí na segunda CCXP o Ivan teve uma ideia, coloca todos eles um do lado do outro, numa parede. Você não tem noção do caos que foi, porque eram filas enormes e fechavam os outros stands, as outras mesas. Sim. Então hoje é muito legal a gente ver que os autores têm um reconhecimento gigante, porque eu sempre falo, o Maurício me trouxe para a empresa dele
para trazer dinheiro para a empresa dele. Tem que fazer, isso aqui é um negócio. Mas ele me permitiu, ao mesmo tempo, projetar autores do mercado independente que não teriam essa vitrine. Uhum. Então, quando alguém fala assim, você acha que o selo ajudou o mercado? E coisas certeza. geniais saem, Sem né, dúvida. das mentes Não, desses e artistas. foi para um cinema depois, Sem né? dúvida. Com um elenco novo. Sim, vai ter turma, teve 2 filmes da Turma da Mônica, vai ter uma série animada do Astronauta, Sim. vai ter uma série live action do Jeremias e tem muito mais espaço para Aliás, pergunta pro Sidney como é que é ser ator nos filmes da Mônica. Ah, é verdade. Né? Eu apareço nos 2 filmes. Depois vocês vão colocar o take aí, tá? No primeiro eu sou florista e no segundo eu sou o tio da limpeza que deixa eles escaparem. Olha, veja Sou só, eu. confabulando. Só aconteceu por minha Tá causa. vendo? A Mônica quebra o braço por minha causa. Está ali. E o Maurício. O Hitchcock, Não, ó. o Maurício, assim, eu sou só... Ai, mas é muito legal, muito legal. E, Manuel, você já levou a Mônica pro terror. Tem vontade de levar ela para outros lugares também? Eu vou pra onde eles deixarem eu levar, né? Porque eu não sou dono do personagem, eu faço com muito amor, com muito carinho, mas eu tenho que perguntar, pode ali? Mas se você pudesse, levaria para outros rumos também? Sim, eu já levei, na verdade. Tô me esperando acontecer algumas coisas. Ainda é spoiler. Ah, Ainda é então spoiler, né? Não deixa de ser um... Mas não pode dar isso também. Não. Ainda não, eles vão não sei ser- de nada. Espera fechar o É, contrato. não sei de né? nada. A vontade de fazer, de criar, de levar, tá ali. Sinopse tem. É. E o lance é esse, como o Manuel conhece as regras do jogo e usa o talento dele em favor disso, Sim. ele sabe a essência do personagem, o que pode fazer, o que não. Então, É só É a questão de aprovação, acho que entendi. é questão de tempo. Acho que é questão de tempo. Só tá É, esperando é uma aquela vez. coisa, o papel do editor, né? Quando você tem uma conversa bacana com o editor, você tem a possibilidade de fazer um trabalho muito legal. E tem dúvidas, uma dúvida que eu tive, que eu acho que pode esclarecer bem essa parceria, eu não sabia escrever as falas do Chico Bento. Eu sei como o Chico Bento fala, eu sei o que ele pode falar, mas como é que escreve pro Chico Bento se eu nunca escrevi? É difícil. É, não, Aí, sim. Sidão, o que que eu faço, né? Aí... Mas é legal porque esse é até legal de citar. Porque a gente usa isso tanto nos gibis quanto nos livros. A gente tem um dicionário de caipirês lá embaixo, de como o Chico Bento fala. Então a pessoa pode escrever como em português normal, não que e a gente verte pro caipirês lá embaixo. Caramba. E aí, o Chico vai falar assim, assim, É assado. que aí, na verdade, vocês escrevem um sotaque, né? Sim, exato. Vocês Se escrevem colocar, um a sotaque. gente vai colocar craro, ara, né? Mas, assim, Aham, agora, aham. a gente não sabe, por exemplo, que ele fala meu fio, né? Não fala filho, né? Aham. Então vai estar escrito fio, com acentos. Por exemplo. Então a gente tem todo esse cuidado para preservar A essência, né? linguagem. Se você Chico tentar Bento. escrever como o Chico Bento fala, você vai descobrir que você não sabe escrever. Não, como o realmente Chico Bento eu não fala. você sei. percebe, Mesmo, né? mesmo Não nas sei. graphics do MSP do Chico Bento, tem 3, 2 do Orlandelli e uma do Gustavo Duarte. Eles mandam o texto e aqui eu falo, ó, joguei pro caipirês, estou devolvendo para você, é isso aí? Tá. E aí eles vêm. Sim, é que nem desenhar, né? Quando Nossa. ele foi tentar entrar aqui, é fácil desenhar a Mônica. Não é. Aí Nossa, você vai desenhar não, e você é. percebe. Assim, não é. na verdade, eu falo que eu tentei, mas eu não cheguei nem a tentar, É. porque eu desisti no meio do caminho mesmo, Porque sabe? tava difícil. Foi muito difícil. Mas senti que tem novidades, então, de Chico Bento. Aqueles... Não, eu só falei do Chico Bento porque o Chico Bento É tá verdade, aqui, ó. aparece ali. O Chico Bento e o astronauta participam Tá. desse livro. Ah, É por isso que eu falei do Chico Bento. que Ele foi tá a aqui, dificuldade. ó. Ah, ele ali, ó. Ele tá aqui, ó. Frutuando. Quem sabe o Chaveco, então, né? Frutuando. O Chaveco tá aqui, ó. É. Olha lá. Eu não dei spoiler nenhum. Olha lá, eu só Para de falei, tentar ó, saber, Faz o coitado. Chaveco que é o guia dessa história. É, a culpa é dele. Conseguiu enfiar o Chaveco, ó. É que eu adoro aquelas brincadeiras, aquelas historinhas do Chaveco com o pai dele, que fica meio louquinho. E adoro o Tarugo também, quando ele tenta contar uma história pros coelhinhos e ele não consegue. Tarugo da Turma da É Mata. muito Sim, engraçado. sim, sim. E todo mundo que entra, eu acho que quer falar do personagem Sim. que gosta, né? Pô, eu Claro. quero dar ênfase pro personagem que eu gosto, cara. Isso é muito louco, porque na coleção de livros do MSP 50, até por inexperiência, no primeiro, eu cheguei pros caras e falei, então, vai ter 75 páginas. Qual que você quer? Cara, todo mundo queria o astronauta, cara. Olha Aí teve uma hora que eu falei louco. assim, chega, não vai pedir mais astronauta. Astronauta acabou. Eu quero outro. Aí eu já aprendi, quando foi na Graphic, quando eu faço o convite, eu já falo convite com o personagem. É isso aqui Você que vai fazer tem. este personagem. Eu fico lendo muito quadrinho independente e falo, cara, acho que esse personagem se encaixa muito pra você. Aham. E aí, eu felizmente, tenho acertado, porque o rapaz que vai fazer o Chaveco, ele adora, né? É o Guilherme de Souza do Rio de Janeiro, Legal. e é uma pegada bem de humor. Na internet tem uma página que fala só das aparições do astronauta. Apareceu, eu tava, de repente apareceu esse aqui. É Eu falei, nossa, Muito legal. eles né? catalogam tudo mesmo. É, Tem, não, os fãs tem, vão é.
são essa mesma página tem de todos os personagens. Monicólatras, se eles chamam. É muito louco, é muito louco. Isso que vocês não viram, os que pedem que as coisas voltem, o chocolate da Mônica, né? por exemplo. chocolate da Mônica. Mas esse é assunto do próximo episódio, né? De qualquer forma. Mas se voltar, vai separar um. É isso. Manuel, Sidney, muito obrigado. Foi incrível. Nossa, eu aprendi tanta coisa Nossa, hoje. super. Foi muito legal, gente. Muito obrigado mesmo. Parabéns pelo trabalho. Estamos ansiosos aí para os próximos capítulos. Olha, eles deixaram escapar algumas coisas aqui, Deixaram aí gente. umas coisas no É, ar, né? Que deu sabe pra a gente tenta pescar. arrancar de outras pessoas. A Mônica volta, então a gente tenta… Ó, falaram aqui, E aí, Mônica. como é que fica? Obrigado, meninos. Eu que agradeço, foi sempre um barato conversar sobre Turma da Mônica. Obrigado pelo convite, o papo foi uma delícia, a gente ficaria aqui mais algumas horas se deixasse. Obrigado por tudo, tô muito feliz de estar aqui. Obrigado, Sidney, obrigado, Maurício, né? E vamos criando histórias pra todo mundo ler. Isso aí. É isso aí. Bom, gente, não é novidade pra ninguém de que a Mônica aí, né, faz parte da memória afetiva de todos os brasileiros e vai muito além dos livros e gibis, né, fi? Porque esse carinho precisa ser materializado. Então estamos falando aí, né, do nascimento das primeiras bonecas da Mônica. Olha, e não somente as bonecas, né, gente? Tem chocolate, tem fralda, tem de um tudo, tá? Macarrão instantâneo, Eduardo. Ai, é o meu favorito. É o seu favorito. Ai, o de tomate. Mas deixa aqui esse assunto pro próximo episódio, tá bom? Pois é, no próximo episódio do Monicast vamos falar das primeiras bonecas da Turma da Mônica e outros produtos também.